Fala, rapaziada, mais um Papo de Leones. Voltamos, hein, Jorginho? Segunda Voltamos, né? temporada. Seja bem-vindo Feras. mais uma vez. E a promessa? Promessa está mantida. A gente prometeu que elevaríamos o nível a cada convidado e estamos cumprindo com a nossa promessa. Estávamos com saudades de vocês. Tantas novidades para falar, né, Jorge? Tem É, bastante. Vamos falar um pouquinho também daqui a pouco sobre o nosso campeonato interno. Mandar um abraço para todos os nossos alunos. Iríamos gravar antes, porém, com a agenda do nosso convidado ficou um pouco difícil, mas deu certo. Estamos aqui com nosso ex-zagueiro, ex-atleta, porém homem de Deus, servo de Deus e com uma carreira intocável. Jogou em alguns lugares, Jorge, mas É, tem, vamos tem gol importante, daqui a pouco a sobre gente vai esse gol, vamos falar, deixar mais para o final sobre esse né? gol. Xandão, seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, meu irmão. Que Deus te Muito obrigado. abençoe. Seja bem-vindo, Tiandão. Valeu, Jorge. Obrigado, meu irmão. Prazer imenso ter você com a gente aqui. Estávamos ali, o podcast começa ali embaixo, né? A gente estava num bate-papo e para iniciar esse bate-papo, esse nosso podcast, eu gostaria de dizer que nós trouxemos sete, Se eu não me engano, ele é o oitavo. o oitavo, e agora é a segunda temporada e nós estamos tentando trazer pessoas que nos influenciaram de certa forma. E você nem sabe, mas você me influenciou bastante, tanto espiritualmente como profissionalmente, que um episódio que nós estávamos na Nazareno Central, estava o Xandão e o Fernandinho, também atleta profissional, jogou no Grêmio, no São Paulo, e vocês levantaram e o pastor Alex falou, poxa, aqui o Xandão, o Fernandinho e tal. Falei, pô, um dia eu quero sair para mim também, quero ser um atleta profissional, quero seguir a minha profissão. E logo em seguida ele fez uma oração ali para atletas que estavam sem contratos, que eu não tinha contrato ainda, eu era da base. Passaram-se ali um mês e pouquinho, eu fiz essa oração e um mês e pouco eu assinei meu primeiro contrato. Mas ver vocês ali na igreja, eu falei, cara, é possível ser um atleta, servir a Cristo, e isso me influenciou bastante. Nós estamos trazendo convidados que nos influenciaram com a escola de futebol a Leones e também mostrar essa outra parte, além de um atleta. Então seja bem-vindo, meu amigo. Pô, muito obrigado, Lucas. Obrigado, Jorge, pelo convite. Para mim está sendo um prazer estar com vocês aqui no Papo de Leones e essa história você compartilhou, né, em off aqui. Para mim, fiquei até surpreso, cara. Eu lembro, né, exatamente desse dia. Para mim também estava sendo um privilégio, né, tá ali naquele momento ali no momento na igreja, buscando ao Senhor, e o pastor anunciou e, cara, para mim também foi muito importante, né, aquele momento e só que eu jamais imaginava que só o fato de estar ali presente, juntamente com o Fernandinho, estaria influenciando alguém, né. Então, quando você me contou hoje mais cedo, fiquei até, grato a Deus, né, por às vezes a gente nem sabe o quão a gente influencia as pessoas, né? Mas enquanto a gente está caminhando reto no caminho do Senhor, tem muita gente, né, sendo influenciada e eu acho que isso daí serve de testemunho para que a gente possa continuar fazendo a nossa parte como servos do Senhor e sabendo que Deus é quem, o Espírito Santo é quem move, né, e quem faz as pessoas a aceitarem a Cristo e enfim, eu fico muito feliz de ter sido uma influência ali no início da sua carreira também. O Jorge fala bastante lá na nossa escola que além não, o principal para nós é formarmos seres humanos, Sim. formar pessoas, homens e mulheres assim, que vão ter um bom caráter. E ele prega muito isso e é por conta dessa nossa metodologia, vamos dizer assim, dentro e fora de quadra, que você está aqui hoje, que você tem uma carreira irretocável como pessoa, como homem de Deus, como nós falamos. Então nós queremos mostrar e explorar um pouquinho tudo isso, né, Jorge? Isso, a gente preza bastante pelo caráter, né? A Sim. gente primeiro quer que o nosso aluno seja um bom filho, quer que seja um bom irmão dentro de casa, um bom neto, para que depois ele seja um bom pai, seja um bom avô, seja um bom empresário, seja um bom médico. Se for atleta, tudo bem também. Mas ele tendo esses requisitos aí antes de pensar no futebol, é o que a gente preza e por isso que convidados como vocês é o que a gente prefere trazer aqui. Ao invés de talvez um cara muito acima renomadamente como um atleta de futebol, mas que não tenha isso para nos passar, né, para passar para nossas crianças, que é o nosso objetivo maior. Então, seja bem-vindo Muito novamente. obrigado. E, assim, só para um adendo, né, com relação a isso, de fato, isso tem que ser o foco das nossas vidas, né? Tem que ter Sim, um propósito maior do que Exatamente. apenas tentar formar jogadores, atletas, sim, revelar algum jogador, porque no final das contas a gente sabe que a realidade é que a grande maioria vai ficar pelo caminho, sim. né? E o que você
deixou de influência na vida daquele menino que passou na mão de vocês? Porque essa idade aí é uma idade de que os atletas têm muita influência, óbvio, dos pais, mas de todas as autoridades que estão ali, né, sobre a vida daquela criança, daqueles adolescentes ali, seja professor, seja educador físico, seja, enfim, treinador. Então, eu tenho certeza que esse propósito que vocês, né, têm no coração está bem alinhado com tudo que Deus realmente nos chama para fazer aqui na Terra. Amém. Xandão, eu dividi a sua história aí, vamos dizer, em 3 partes, que para mim, todas elas são exemplares. Mas só para a gente quebrar um pouquinho o gelo, quebrar o clima, eu começo sempre lá. Como é que foi o começo do Xandão, do pequeno Alexandre lá em Araçatuba? Mas hoje eu vou mudar, Jorge. Vou mudar porque só nós levamos o Elano lá na nossa escola. E o Legal. Elano, pô, até mandar um abraço. Elano, muito obrigado aí por tudo que você fez e faz pela gente Mano, aí. Pô, fenômeno. fenômeno. Esse cara aí teve uma Dentro humildade de, assim, dentro fora de do. campo não Sim. tem nem o que falar. Agora, É, fora de campo também ele esse, é isso que eu queria alto falar, nível. O dia porque anterior dele com a gente lá, ele tava tava com o narrando Neymar. Neymar, tava com o Aí Neymar, pô. ele falou, pô, eu até falei pra ele, falei, pô, tava com o Neymar ontem e tá comigo hoje aqui. Mas assim, trazendo pro nosso ambiente ali, há muitas crianças ficaram perguntando, poxa, quem é? Até ele falar que ele jogou no Santos, no Manchester City, na seleção. Muitas crianças não acompanharam o Elano. Então, pra gente já fixar a, as pessoas assistindo esse vídeo, vamos começar ali por aquele gol magnífico, Ah, que foi, eu acho com certeza você fez vários gols, mas esse foi o mais emblemático. sem dúvida. Só para ilustrar, terminando do Elano também, quando o Elano falou que jogou com o Kaká, com o Neymar, as crianças pararam e fixaram a atenção. Sim. E eu acredito nisso, que o futebol ele serve para chamar a atenção. Uhum. Então, nós chamamos a atenção, mas nós mostramos um caráter. Então, o Elano ele chama a atenção por ser um ex-atleta, jogou na seleção brasileira, Copa do Mundo, só que ele deu uma aula de humildade que ele tinha centenas de pessoas, ele falou, cara, pode ficar tranquilo, eu vou tirar foto com todo mundo, eu só saio daqui a hora que o último tirar foto, se tiver que fazer vídeo eu faço. Que E ele legal. deu uma humildade, mostrou essa qualidade que o Elano tem, vamos Uma dizer frase assim. que ele falou também foi que no dia anterior ele estava com o Neymar, né, que é um grande amigo dele, mas que a essência dele são os amigos da cidade onde ele nasceu, que é onde ele prefere estar, com as pessoas que cresceram junto com ele, então ele dá muito valor a isso também, e é algo que a gente ficou muito emocionado ali por ele Pô, ter que legal. falado. E nós temos uma foto com o Elano de 2011, 2012, 11, e nós 12. replicamos essa foto. Olha que legal. E isso que eu queria chamar a atenção pro telespectador, falar um pouco, que eu acredito que você fez outros gols fora de campo mais bonitos do que esse, mas só para chamar a atenção, vamos relembrar essa história, porque também tem um ensinamento tremendo. Eu acompanhei, até mandar um abraço pro pessoal do Sport Christi, vi o Ah, testemunho que você verdade. deu, Lá eu tive a oportunidade de que você passou uma compartilhar. semana difícil no Sport de Portugal, você Sim. jogou no Sport, e teve esse jogo contra o Manchester City no final de semana. Relembra pra gente essa história, até chegar no gol, pode contar o testemunho da sua esposa também, pode não, por favor, conte o testemunho, porque a nossa guerra foi vencida no joelho, né? É isso, cara. É isso. E esse gol tem uma história muito emblemática para mim, muito significativa, porque não é somente a plasticidade, né, o quão bonito foi o gol e contra quem foi o adversário. Isso aí foi secundário para todo mundo. Eu acho que é o primário, mas para mim foi secundário porque, de fato, tudo que antecedeu essa partida contra o Manchester City, como você bem falou, em 2012 foi essa partida. 2012 eu estava no Sporting de Portugal e tínhamos esse jogo contra o Manchester City numa quinta-feira, se eu não me engano, seria o jogo, pela Liga Europa. Era um jogo de 16 avos de final, já era um jogo de mata-mata e de volta, e esse seria o primeiro jogo em casa, em Lisboa, né, em Portugal. Porém, antes dessa partida, eu tive a oportunidade de começar o jogo titular pelo Campeonato Português contra o time do Vitória de Setúbal. E esse jogo, o Sporting sempre tem que ser favorito, né, Sim. dentro do Campeonato Português, assim Sport é como um o time Sporting, grande, a torcida é imensa, né, em Portugal. Exato, Sporting, Benfica e Porto, assim, não tem nem que discutir, esse jogo aí tem chance de empatar. Não, o Sporting que tem que dar. entrar para ganhar, seja em casa, seja fora. Então é uma pressão muito grande, né, e natural, porque de fato são clubes gigantescos lá dentro Sim. de Portugal. E essa partida contra o Vitória de Setúbal foi fora, foi lá em Setúbal. E o jogo estava
correndo bem, 0-0, né, um jogo truncado. Até que no segundo tempo teve um lance em que eu fui sair jogando com meu lateral direito, eu jogava pela direita, né, zagueiro pela direita. Fui sair jogando com meu lateral direito e deu o passe um pouco mais curto. O atacante interceptou um passo e praticamente saiu na cara do gol, fez o gol 1-0. E a gente ficou tentando virar, tentando buscar, né, para empatar e tentar virar depois. E não conseguimos, né? Bola batia na trave, né, passava, o goleiro fazia milagre, enfim. Terminou o jogo 1-0 pro Vitória de Setúbal. E, cara, eu lembro que eu cheguei no vestiário arrasado, porque eu sabia que aquela derrota poderia me custar muito caro, porque sabia também que posterior a esse jogo, 5 dias depois, a gente jogaria contra o Manchester City. E para mim seria o jogo mais importante da minha carreira até aquele momento, né? Então, assim, eu cheguei arrasado no vestiário, chorando, né? Assim, sentindo muito mal mesmo. E eu lembro que a gente voltou de Setúbal para Lisboa e a gente foi pro CT do Sporting para pegar os carros. Só que antes de a gente ser liberado para ir para casa, o treinador, na época era o Ricardo Sapinto, inclusive trabalhou No aqui no Vasco, Brasil, né? trabalhou no Vasco e o Ricardo reuniu todo o grupo e falou: olha, vamos ter um papo antes de vocês irem para casa. E aí reuniu, eu lembro que eu imaginei que seria aquela dura, né, cara? Eu lembro que ele falou assim: bom, reuni vocês aqui só pelo seguinte, para deixar claro que hoje a gente perdeu com uma falha individual do Xandão, porém, eu quero já deixar claro que ele é o único que está com posição garantida pro jogo contra o Manchester City. Olha, Ele é o único que já está garantido como titular. Os outros ainda vou definir a escalação, mas eu quero já deixar garantido, porque eu tenho total confiança no Xandão. e ninguém Cara, esperava, né? ali ele quebrou totalmente assim o clima, ninguém estava esperando, tava todo mundo achando que ele ia dar, né, uma dura né, pela Sim. derrota, enfim, falar. E ele de repente falou algo totalmente inusitado, ninguém esperava que ele falaria aquilo, muito menos eu, né, claro. Só sei que aquela palavra ali, cara, eu tomei como uma oportunidade para dar a volta por cima, né? Eu lembro que eu cheguei em casa ainda cabisbaixo, óbvio, né? Ainda com a adrenalina do jogo, ter perdido o jogo com uma falha minha, eu sempre fui muito autocrítico, sempre me cobrei muito, né? E compartilhei com a minha esposa a minha tristeza, né, naquele momento. Falei também com o que o treinador tinha nos passado ali. E eu lembro que a minha esposa, Roberta, me encorajou a gente estar fazendo um propósito daquele dia. Eu acho que era um domingo esse jogo, até quinta-feira. A gente está fazendo um propósito com Deus, jejuando e orando, intercedendo para que tudo corresse bem naquela partida contra o Manchester City. Eu lembro que a gente fez um jejum, ela fez um jejum completo, eu, por questão de não poder ficar sem me alimentar, eu tirei alguma coisa que eu gostava muito, que era o arroz, eu sempre gostei muito de comer arroz. Fiquei aqueles dias ali sem comer arroz, substituí por algum outro carboidrato. E, cara, eu lembro que eu entrei naquela partida contra o Manchester City, assim, com sangue nos olhos e com um foco que eu não sei nem te explicar. Se você, não sei, eu acho que nem deve ter imagem, mas se tiver aquela imagem dos atletas entrando para perfilar, para cantar, tocar o hino, enfim, eu acho que minha cabeça deveria estar em outro mundo. Eu não conseguia ver mais nada a não ser fixar minha mente e meus olhos no que eu teria que fazer, a minha responsabilidade naquele jogo, né? E, enfim, graças a Deus correu tudo bem. Defensivamente, eu como zagueiro, que seria algo primordial, foi uma das melhores partidas da minha carreira, Sim. cara. Tirei gol em cima da linha do Agüero. Com o Agüero tinha feito uma jogada lá e quase fez o gol, já tinha até passado pelo nosso goleiro e eu tirei um gol em cima da linha, né? Marquei assim, de fato, muito, muito próximo, Agüero, Balotelli, Dzeko, um timaço, cara. E Deus me deu essa oportunidade, né, de marcar um gol antológico, né, um gol de calcanhar. Poxa, quem imaginava um zagueiro marcar um gol de calcanhar? Então, para mim, foi marcante, né, o testemunho é muito lindo, porque Deus reverteu, né, uma maldição em bênção, né, um momento ali de dificuldade, acabou finalizando a semana com essa glória, com essa alegria, né, eu glorifiquei a Deus. Eu lembro que fiz o gol, fui comemorar com o time, os reservas que estavam ali no banco,
Aí aparece depois eu com o dedinho pra cima, obrigado Jesus, porque não tem como, cara, não agradecer ele, porque eu sabia que ele é quem permitiu Sim. tudo aquilo acontecer e pra mim foi marcante de fato e é um testemunho, virou um testemunho, né, a fé que nós colocamos em prática ali e Deus de fato nos honrou naquele momento. E o Manchester City tá rondando a gente, porque o Elano fez entre os 5 gols mais bonitos da história do Manchester City, o Elano foi nomeado. É mesmo? Um gol Sim. de falta do meio da eu lembro rua, desse gol, um mano. golaço, e agora nós temos um que fez, com certeza, Sim. um dos 5 mais bonitos contra o Manchester City, né, Contra. Jorge? Não, e interessante nessa história que você comentou que a Bíblia fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E pensando na lógica do jogo anterior, que você tomou um gol com uma falha individual, o natural seria o treinador chegar ali e falar, ó, se tem alguém que não vai jogar o próximo jogo é o Xandão. E ele fez o contrário. E a gente preza também muito por esse lado, não só do treinador ver a pessoa como o atleta, como uma mercadoria, né? Sim. Como alguém que vai entrar lá e fazer o que ele tem que fazer. Não, a gente quer olhar o atleta também como uma pessoa. Pô, o cara falhou, mas não é algo que ele faz toda vez. Sim. Foi algo esporádico ali, que eu tenho certeza pela qualidade que ele tem, que eu já conheço do dia a dia, não vai fazer de novo, então eu vou dar essa oportunidade. É isso. Então é algo que eu pensei assim, pô, é algo que a gente também preza muito, né? A gente E- não olha só como o atleta, não, a gente olha como uma pessoa. Será que ele tá bem? O Hélio Cizianando veio aqui, falou muito disso, falou, pô, será que o cara dormiu bem? Será que o cara tá com problema em casa? O filho recém-nascido, será que ele dormiu legal? Então a gente pensa também nesse lado pessoa, né? É porque os pais, a nossa escola não, graças a Deus, os pais são maravilhosos, mas escola de futebol é difícil, que o pai coloca uma frustração, um Sim. sonho, até você fala um pouco sobre isso, mas você não fala que era como um fardo do seu pai, que ele queria Sim. realizar o sonho dele em você. Porém, eu acredito que existem limites e muitas vezes os pais extrapolam o limite. Às vezes uma criança falha até em treino, a gente Muitas acompanha às vezes. vezes no treino, alguma coisa erra, o pai fica assim, maluco. Poxa, se o cara lá no Sport de Portugal foi abraçado por uma pessoa que não é nem da família dele, imagine o que nós temos que fazer com os nossos filhos. Fica um ensinamento aí, Fica né, um cara? ensinamento, porque ele deu uma aula, como o Jorge sempre fala da escala, treinador, educador, professor e educador, né? Então, nós precisamos entender que o pai, o Jorge fala essa frase, o pai seja pai da criança. Sim. Seja pai, abrace ele no momento difícil, no momento bom, abrace ele. E é isso que nós queremos trazer. Tanto uma conscientização dos pais na escola, que, como eu volto a dizer, nós lá não temos problema nenhum, mas conscientizar, porque nós Sim. queremos deixar realmente uma marca. Eu acredito muito no projeto da Leones como uma marca realmente que vai servir de exemplo para outras pessoas. Então, lá no alto nível, que foi o esporte, aconteceu isso, que seja um ensinamento para a gente. Mas Sem a gente dúvida. já vai voltar nessa carreira europeia sua. Mas vamos lá do começo, como eu disse, você tem 3 partes da sua carreira, o início, o meio e o final, que é irretocável, né? E do começo, cara, e é outro ensinamento que eu gostaria que você falasse também, porque você tomou 3 ou 4 nãos em peneira, em Verdade. avaliações, e você chegou até a fraquejar, desistir um pouco, e aí teve a influência boa do pai, Do pai, que o sim. pai falou, vai de novo, tenta de novo. Eu e o Jorge também, graças a Deus, tivemos pais que nos incentivaram, vai de novo, que você teve o acolhimento também do pai. Mas como é que foi esse processo de tomar esses nãos nas avaliações e conseguir retomar e entrar num clube como o Guarani depois de um tempo? Ô, Lucas, eu vejo que cada um desses clubes que eu passei e eu tive uma reprovação, foi me forjando já foi me preparando para tudo que Deus estava me permitindo viver depois na minha carreira, né? Eu acho que, não digo que todas as histórias têm que ter as dificuldades sempre no início, eu acho que cada um vai ter sua história, né? Tem atleta que vai passar de primeira num teste desde os 13 anos, fazer a base toda, fazer uma carreira irretocável e nunca ter tido essa forja, né? De ter ouvido um não já no início. Então, não dá para comparar as histórias. Mas a minha história, cara, essa questão de ter tido essa forja, né? De ter feito algumas avaliações e não ter sido aprovado, eu acho que, poxa, sem dúvida nenhuma, é o que me ajudou muito a ter a carreira que eu tive, né? Por um momento, quase não vira, quase não dá certo, né? Como você mesmo citou, já comentei, inclusive, em outros podcasts. Mas, assim, a primeira vez que eu saí de casa foi com 15 anos de idade. Eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo.
E até os 15 anos eu ainda jogava nas escolinhas da minha cidade. Nunca tinha saído da barra da saia da minha mãe, né? Literalmente. Então, quando surgiu a primeira oportunidade no Grêmio, foi no Grêmio de Porto Alegre. E como surgiu essa oportunidade? Também meu pai acabou que sendo influência total para esse primeiro teste, porque teve um campeonato numa cidade próxima de Araçatuba, que chama Valparaíso. Inclusive, minha mãe é nascida lá, né? Eu tenho bastante parente nessa cidade. E teve um campeonato em Valparaíso onde o Grêmio de Porto Alegre participou. E, cara, meu pai, assim, eu acho que ele é talvez não seja uma referência para todos os pais, mas de qualquer forma, para mim, ele foi uma referência, assim, que se eu fui jogador hoje, se eu tive uma carreira como eu tive, graças a Deus e graças ao meu pai, mais do que, de repente, até a minha própria persistência. Meu pai persistiu mais por mim do que eu mesmo. Porque meu pai, desde criança, desde os 7 anos de idade, quando eu falei para ele que eu gostaria de ser jogador de futebol, onde a gente começou ali a intercalar entre futsal e futebol de campo, né? A gente conseguia fazer as duas coisas simultaneamente. Eu não lembro um dia de meu pai não me acompanhar no treino. Eu lembro que teve uma época que a gente também treinou numa cidade vizinha, em Birigui, e a gente tinha que pegar a bicicleta até a rodoviária, pegar o ônibus até a Birigui. Cara, não teve um dia que ele falhou. Não teve um dia que ele deixou de estar comigo ali. Ah, não, filho, hoje você vai sozinho, hoje eu tô... Não, meu pai sempre, assim, acreditou. Ele via potencial, óbvio, mas ele via que era possível realizar aquele sonho porque ele via vontade e dedicação da minha parte também, né? Além de talento, graças a Deus, isso já era notável, mas não só isso fez ele também acreditar. Ele via que eu tinha desejo, tinha vontade, tinha gana de me tornar jogador profissional. E, cara, ele fez de tudo por mim. Tudo, tudo, tudo. E eu, só complementando essa história do Grêmio de Porto Alegre, ele teve um jogo que o Grêmio estava jogando nesse campeonato lá em Valparaíso, e eu jogaria na sequência. Isso, exatamente. Aí eu lembro que meu pai, eu já estava me preparando, aquecendo ali fora de campo, né? Porque aí acaba um jogo, já começa outro, esses torneios de uma semana. E eu lembro que eu estava já me aquecendo e o meu pai sentado na arquibancada do lado de um diretor do Grêmio. Eu falei, o que meu pai tá armando? O que tá fazendo lá? Aí, beleza, acabou o jogo do Grêmio, a gente entrou, né, pra jogar e daqui a pouco acabou o jogo. Fui perguntar pro meu pai, aí, pai, por que você tava sentado? Ele falou, não, filho, eu já tava negociando com o diretor, pegando contato pra gente fazer um teste, fazer uma avaliação pra você lá em Porto Alegre. E não é que ele conseguiu, cara. Ele ficou uma semana inteira ligando e caía na caixa postal, a de secretária não passava pro diretor, até que ele conseguiu falar com o diretor que ele conseguiu o contato e marcou a avaliação. Eu fui para Porto Alegre com 15 anos, peguei um ônibus, foi 24 horas de viagem de ônibus de Araçatuba até Porto Alegre. Cheguei lá, cara, sozinho. Assim, foi realmente a primeira forja ali que de fato começou a me moldar. Até mesmo o caráter, né? Eu acho que o futebol, é a maior ferramenta para moldar caráter de qualquer homem, né? Assim, mesmo que não chegue, mas tudo que a gente passa ali na base de dificuldade faz com que a gente vire um ser humano melhor. Sim. Eu acho que é o propósito, inclusive, do projeto de vocês, né? E eu lembro que eu cheguei em Porto Alegre, cara, sem conhecer ninguém. O diretor foi me receber na rodoviária. E eu lembro que na época não tinha celular ainda, né? Era orelhão, né? Eu lembro que eu todos os dias ia pro orelhão, chorava 1 hora no telefone com a minha mãe. Falei, mãe, não tô aguentando, quero ir embora. Enfim, só sei que ainda assim, depois de 1 mês, o diretor chegou a me falar, olha, você foi aprovado, porém a gente não tem lugar para te alojar. Se seu pai pagar uma pensão, você fica. Então assim, não chegou a ser um não, mas acabou que não avançando nesse primeiro momento, porque meu pai não tinha condições financeiras para me bancar. Então, voltei para Araçatuba. Então, já a primeira frustraçãozinha já começou a rolar ali. Voltei, graças a Deus, não perdi o ano escolar, né? Consegui terminar o ano, não cheguei reprovado, apesar desse 1 mês fora. E isso foi em 2003. Eu lembro que foi o ano centenário do Grêmio de Porto Alegre. Eles estavam completando 100 anos, né? Então, assim, eu voltei para Araçatuba. Em 2004 surgiu mais uma oportunidade, agora dessa vez no São Paulo. Pô, eu sou São Paulino desde criança, né? A influência do meu avô. E para mim era a oportunidade que eu precisava para eu, de repente, realizar um sonho, né? De jogar no São Paulo. E acabou que depois também de
um mês em avaliação, na época não era Cotia ainda. Cotia foi exatamente no mesmo ano que eu cheguei lá, só que eles ainda estavam na transição eles estavam num centro de treinamento chamado Sportville, ficava em Barueri. É bem legal lá, cara, a estrutura é bem bacana. A gente foi, acho que era Cotia já, né? Não lembro agora, porque até tem o seu Geraldo, que é o que... Era ele era o chegou diretor. a aprovar eu e o Jorge numa época, numa É avaliação pro São Paulo. Foi ele o diretor que foi me receber também na estação de trem, e ele que também foi o diretor que estava na categoria de base naquele momento. E o seu Geraldo, depois de um mês em avaliação, me chamou na sala dele, e eu lembro que eu tinha chegado eu e mais 2 meninos de Três Lagoas, Mato Grosso. E um deles era zagueiro também, e outro atacante, o Rafinha. O Rafinha, eu tinha certeza que ia passar, porque, cara, ele fazia 4, 5 gols por amistoso lá, né, nesses 30 dias que a gente ficou lá. Então, realmente, ele era diferente, se destacou, inclusive fez carreira, chegou a profissionalizar, mas aí depois eu acabei não acompanhando mais a carreira dele. E eu sabia que um dos 2 zagueiros não ia passar, né? Era eu e o outro menino, que eu não me recordo o nome. E eu lembro que ele chamou os 3 ao mesmo tempo para conversar, para dar a notícia, porque a gente chegou junto e também foi dada a notícia juntos também sobre a avaliação. E eu lembro que o seu Geraldo comunicou claramente para os 3, olha, os 3 foram aprovados, podem voltar para a cidade de vocês, trazer a matrícula da escola de vocês e vocês vão alojar e já vão ficar, né, no elenco, né, do Sub-15. Era Sub-15, não, Sub-17 já. Eu tinha 16 anos, só que já era antes Sub-17. E eu lembro que, eu saí da sala do seu Geraldo, assim, uma alegria que eu não sei explicar, né, porque era o meu sonho que eu estava realizando de passar numa base, né, de algum clube, e, cara, ir na base do clube que é meu clube de infância, né. E, de repente, cara, eu lembro que eu tinha ido por Orelhão, ligar para os meus pais para dar a notícia, e já estava no quarto, no alojamento, arrumando as malas, porque tinha uma van que ia pegar nós 3 para levar para a rodoviária e a gente já voltar para as cidades nossas, né. Cara, eu só sei que nesse intervalo, enquanto eu estava arrumando as coisas, algum funcionário do seu Geraldo chegou, bateu na porta. O seu Geraldo tá mandando você, Alexandre. Na época não era Xandão ainda, né? O Alexandre, o seu Geraldo tá te chamando lá na sala novamente. Falei, tá bom. Eu já fui meio que na dúvida. Falei, será que é? Será que é algum papel, algum documento que eu tenho que pegar, sei lá, assinar? Só sei que eu cheguei lá, ele falou, Alexandre, olha, eu lamento te falar, mas infelizmente eu me equivoquei. Acabei de conversar com o Zé Carlos. Zé Carlos era o treinador da minha categoria na época. Acabei de conversar com o Zé Carlos, cara, e você acabou não sendo aprovado. Peço desculpas, enfim, lamento. Meu, caramba, uma tristeza muito grande. Eu lembro que caiu o mundo. Eu fiquei bastante desiludido, decepcionado, né, com essa experiência. Enfim, voltei para Araçatuba, também voltei a estudar, graças a Deus não perdi novamente o ano escolar, mesmo ficando um mês em São Paulo. E só que nisso essa segunda experiência já me deu um baquezinho, assim. Eu tinha 16 anos na época, mas ainda continuei, voltei para Araçatuba, continuei treinando, me preparando, né, para que, se Deus permitisse surgir mais alguma avaliação, eu estava preparado. E eu lembro que apareceu novamente, que é essa do Corinthians, que a gente, né, acho que, não, a gente falou em off, sobre o Zé Augusto, né. Eu fui para Itaquera, eu ainda tinha 16 anos, foi em janeiro, eu completei 17 anos em fevereiro, então ainda no mesmo intervalo de menos de um ano, fui no São Paulo no começo do ano, e depois no começo do ano seguinte eu fui no Corinthians. Fiquei uma semana em avaliação, uma avaliação bem menor do que as demais. Em uma semana, o treinador da categoria na época, Sub-17, do Corinthians, era o Zé Augusto, né, que a gente está conversando. Lendário, Zé Augusto é lendário. Né, até trabalharam juntos, enfim. E o Zé me chamou para conversar e falou, Alexandre, eu vejo muita qualidade em você, porém não está acima dos zagueiros que eu já tenho aqui no elenco, no Sub-17. Então eu não consigo te segurar agora, né? Mas não desiste, porque você tem qualidade e você vai chegar. Eu não sei, cara, depois eu fico pensando, será que é um discurso para não desanimar os meninos? Será que é algo que ele já fala para todos? Ou se foi algo específico que ele viu em mim, que realmente tinha qualidade? Então, assim, sempre fica essa dúvida, mas de qualquer forma, foi o discurso, mas no final das contas, talvez foi uma forma gourmetizada de falar, ó, eu tô te reprovando, mas não fique mal.
Mas no final das contas eu voltei para Araçatuba já, dessa vez já bem desanimado, mesmo com essa palavra de ânimo que o Zé Augusto me deu ali naquele momento. E eu falei pro meu pai, assim que eu cheguei em Araçatuba, isso em janeiro de 2005, isso, né, eu tava com 16 para 17 anos, eu falei pro meu pai, pai, eu sempre tive o desejo de ajudar meus pais financeiramente, né, compor renda, essa era meu desejo. E eu lembro que eu falei pro meu pai, pai, eu não quero mais futebol, é o meu sonho, desde os 7 anos a gente tá na batalha aí, mas hoje, com 17 anos, eu tenho consciência de que já passou da hora de eu trazer alguma renda para dentro de casa. Então, eu prefiro parar de treinar, continuar os estudos, terminar os estudos pela manhã e à tarde, o período que eu treinaria, eu quero fazer um curso profissionalizante para aprender alguma profissão e começar a trazer alguma renda para dentro de casa. Meu pai foi contra na minha decisão, mas eu estava decidido. De fato, eu voltei para Araçatuba já com essa convicção. E pus em prática. Eu fiz um curso no Senai, e Senac, exato, Senac. É um curso de mecânica de automóvel. É um curso de 2 anos para aprender a ser mecânico. Sim. Eu lembro que meu pai, do primeiro dia do curso até o momento que ele conseguiu me convencer, ele não desistiu. Todos os dias, antes de eu sair do curso, falou, ó, eu acho que dá para você tentar ainda mais uma vez. E ficou nisso na minha cabeça um tempão. Eu lembro que em questão de 2 meses, cara, 2 meses de curso, deu tempo de aprender a trocar a roda do carro. Meu pai conseguiu me convencer. Filho, vamos tentar mais uma vez, por favor. Pelo pai. Ele, assim, foi bem... Ele foi na ferida. Falou, pelo pai. Vamos tentar mais essa vez. Faz esse esforço pelo pai. E eu falei, cara, eu vou ouvir o conselho do meu pai. Eu vou tentar mais uma vez. Pai, eu vou tentar mais uma vez. Mas se surgir uma oportunidade e eu reprovar, não passar, é a última e agora deu, chega. E aí, provavelmente eu teria sido mecânico hoje. Sim. Né? Mas apareceu essa oportunidade e a oportunidade apareceu de uma forma até inusitada, porque não foi das outras vezes, surgiu, alguém tinha contato com algum clube, no caso o Grêmio de Porto Alegre foi meu pai que conseguiu, mas os demais, o São Paulo e o Corinthians, tinha um treinador da minha escolinha lá em Araçatuba, o seu Mané, ele tinha levado outros atletas nesses 2 clubes há muito tempo atrás, e esses atletas vingaram, deram certo e ganhou muito moral nesses clubes, né? E ele conseguiu abrir essa porta para que eu pudesse fazer teste no São Paulo e no Corinthians. Então, assim, esse quarto teste, na verdade, que foi onde deu tudo certo, foi o Guarani, foi de uma forma inusitada, porque não foi nada programado, no início ali, ninguém tinha agendado uma avaliação para mim. Mas eu estava num treino coletivo na minha cidade, na escolinha que eu treinava lá, na Fundação Birim. E eu lembro que eu treinei muito bem nesse treino e, como óbvio, meu pai estava lá do lado de fora assistindo o treino. Então, como eu falei, desde os 7 anos, meu pai nunca deixou de ir um treino me acompanhar, cara. Então, meu pai estava lá nesse treino e eu lembro que nesse dia tinha um preparador de goleiro do Sub-17 do Guarani, ele é de Araçatuba. E ele estava em Araçatuba e foi assistir o treino. Agora, por que ele foi assistir? Se ele já foi com a intenção de procurar algum talento para poder levar, eu acredito que deva ter sido assim, mas ninguém avisou, ninguém falou nada que ele estava lá. Só sei que acabou o treino, o Zecão era o preparador de goleiro do Sub-17 do Guarani e era de Araçatuba. Ele assistiu o treino, eu me destaquei e já veio conversar comigo. Falou, olha, Alexandre, eu vi você treinar, cara, e pela sua qualidade, eu acredito que você passa na avaliação lá. Eu sou amigo do treinador. O treinador da minha categoria na época era o Renato Morungaba, Renato Pemucho, que fez carreira, né, seleção brasileira, São Paulo. E o Renato é meu amigo e eu tenho influência para poder ajudar, de repente dar uma forcinha ali para você ser aprovado. Você tá afim de fazer um teste no Guarani? Eu falei, cara, é a oportunidade que eu preciso. É a última oportunidade que eu enxergo que possa dar certo. E foi assim, cara. Então, isso em janeiro eu fui reprovado no Corinthians. Esse teste surgiu em abril do mesmo ano, 3 meses depois. 2 meses eu fiquei fazendo o curso de mecânico, em fevereiro e março. Eu lembro que metade de março eu saí, questão de 15 dias, cara. 15 dias. Eu voltei a treinar na escolinha, já surgiu essa avaliação no Guarani. Aí no Guarani eu fiquei 3 semanas de avaliação, fui aprovado. O Renato me chamou, olha, Alexandre, você vai ficar com a gente, pode voltar para Araçatuba, trazer a matrícula da escola.
terminei os meus estudos aqui em Campinas, né, no Vila Angelim. Vila Angelim. Foi meu terceiro colegial que terminei lá. E, cara, e daí minha carreira deslanchou, decolou. E foi tudo muito rápido depois, Lucas, o Jorge. Foi muito rápido, cara. Eu lembro que eu cheguei para avaliação em abril, em setembro já me chamaram, coisa de 5 meses depois me chamaram para assinar o primeiro contrato profissional. Carteira assinada, tudo R$400 era meu salário. Cara, mas para mim era uma alegria, assim, tremenda. Eu nunca tinha ganho nenhuma renda, nunca tinha ganho nada, Além nunca de tinha ter trabalhado. um registro na carteira, né? Cara, antigamente isso valia isso muito. valia muito, né? Então, para mim, assim, foi muito, muito, muito gratificante, né? Tudo que aconteceu da forma que foi. E foi nessa história toda que eu contei aí, resumidamente, foi o que me forjou e aos poucos a gente foi ganhando outras provas, porque, poxa, depois disso eu fiquei 4 anos morando debaixo da arquibancada lá do Brinco de Ouro. E, cara, cada experiência que a gente vai passando no futebol vai nos moldando, vai nos fortalecendo, vai deixando a gente mais resiliente para tudo que a gente ia viver depois na carreira toda. Mas se fosse em outra família ou outra pessoa, né, Jorge? Quantos de nós temos exemplos de pessoas que pararam no meio do caminho no primeiro teste? O Jorge, eu acho que o seu teste foi na Portuguesa? Era 11 anos? Foi no Guarani, no futsal do Não, Guarani. mas para sair de Campinas, né? Já sim, tava. foi na Portuguesa. O Jorge foi pro Português, depois Santos, Corinthians, e passou. Ele passou. Eu, no Corinthians, eu não cheguei a passar. No Santos também não cheguei a passar. Também tive alguns não. Mas quantos param ali no meio do caminho, Sim. né, Jorge? Que a gente conhece que não tem essa resiliência Sim. de ir, persistir. Também não tem uma base familiar, vamos dizer acho assim. que isso fez total diferença poxa, a meu favor, cara. Vai lá, tenta de novo. E, poxa, só você falou que foi bem rápido assim as coisas. Nós acompanhamos um pouquinho da sua carreira. E realmente foi muito rápido, mas você cavou muito, teve processos, né? Você chega, joga no Guarani, depois tem uma oportunidade da Traffic te comprar, você vai pro Barueri, que na época era um brasileiro da Série A. Antes do Barueri ainda fui pro Fluminense. Foi pro Fluminense, ficou 4 meses no Fluminense ainda. Não tive oportunidade, aí a Traffic entendeu que eu precisava estar na vitrine, jogar. Não importa qual o tamanho, a tradição do clube. Aí foi aí que a gente entendeu que o projeto do Barueri faria muito sentido. O Barueri nesse ano tinha subido para a Série A, né? O Ralf, Castan. O Castan, ele e o Castan era na zaga, era um baita de um time que fizeram ali em 2009 daí isso já. 2009. Isso, e, cara, todos os 11 titulares foram para time grande depois. Todos. Como que era o nome do centroavante? O Valbaiano. Tinha o Valbaiano, tinha o Pedrão. Pedrão fazia gol demais também. Eu fazendo tudo isso para chegar numa proposta que eu acredito que foi aí que você falou, poxa, cheguei de verdade mesmo, porque nós falamos muito que, com todo respeito ao Guarani, ao Barueri, mas o Fluminense que você não chegou a atuar tanto, mas quando chega a proposta do São Paulo, como é que foi para você e como é que foi dar notícia para os seus pais? Principalmente para o seu pai, né, que batalhou tanto para você conseguir esse objetivo, acho que ele já estava muito feliz e você tá só no Guarani jogando. Agora, imagine chegar uma proposta do São Paulo. São Paulo tinha acabado de vir de 3 campeões brasileiros, 3 campeões seguidos, poxa, na época era o time do momento, assim, o São Paulo. Como é que foi chegar essa proposta? Como é que foi? Já estavam te namorando? Tem até uma conversa inusitada que o Rogério Ceni chega em você e fala, poxa, estamos ali te observando, estamos analisando, mas como que foi esse processo para chegar no São Paulo? Lucas, para mim, quando eu tive a oportunidade de atuar pela primeira vez na Série A do Brasileiro, no Barueri, eu já estava realizado. Falei, cara, eu cheguei na Série A, cara, que da hora. Tipo, eu comecei no Guarani, a gente começou, meu primeiro, quando eu subi profissional, o Guarani estava numa situação bem crítica, sabe? A gente estava na Série A2 do Paulista e na Série C do Brasileiro. E graças a Deus, em 2 anos de profissional no Guarani, a gente conseguiu o acesso da Série A2 para a Série A1 e da Série C para a Série B. 2007, Série A2 para a Série A1 e 2008, Série C para a Série B. Então, assim, foi de forma bem rápida, aconteceu tudo ali no início da minha carreira profissional. E eu me destacando já desde o início, né, com 19 anos já fui lançado no meu primeiro jogo. Eu estreiei com 19 anos, já tinha completado 19 anos e nunca mais saí. Eu estreiei, fui o melhor em campo na partida contra o Mirassol, empatamos 0-0 lá em Mirassol. O Guarani tinha perdido de 5-0 para o Rio Preto, um jogo anterior, e estava na zona de rebaixamento da Série A2. E aí chamaram os meninos da base, e foi aí que eu fui lançado na Cova dos Leões, mas Deus me honrou muito nessa partida. Fui eleito o melhor em campo e, cara, dali em diante eu ganhei tanto o prêmio de melhor em campo. Fiquei na época, né, as rádios daqui de Campinas
dava ticket para você abastecer o carro, dava rodízio de carne. Ganhei muito desses aí, cara, nesse primeiro campeonato meu profissional. E foi já um combustível para a sequência de tudo que eu vivi ali no Guarani e depois no restante da minha carreira, né? Mas quando eu cheguei na Série A, ali eu me senti realizado, que eu lembro que era um sonho que eu tinha desde que eu me tornei profissional. Eu falei, um dia eu quero jogar a Série A. E aí o Barueri, na verdade, cara, foi muito um processo. Foram poucos meses, foram 8 meses, foi só o Campeonato Brasileiro meu. Eu cheguei lá em abril ou maio de 2009, fiquei até dezembro de 2009. E realmente abracei aquela oportunidade de jogar Série A, cara, desfrutei, né, muito daquele Campeonato Brasileiro e destaquei, como todo time, né, a gente classificou para a Copa Sul-Americana, chegamos a até ficar no G4 por um momento ali, terminamos, eu acho que em 8º ou 9º o campeonato, mas o time todo foi muito bem, se destacou. E eu lembro que já no segundo turno teve o jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. E de fato, o Rogério Ceni, após a partida, ele chega em mim e comenta, olha, a gente está monitorando você. Eu não sei se você já sabia. Eu falei, não estava sabendo não, ainda não. Aí, cara, quando ele falou isso, meu coração já até palpitou. Eu falei, mano, como assim, velho? Eu reprovei na base de São Paulo. E agora o Rogério Ceni, o maior ídolo da história do São Paulo, tá vindo falar que eles estão me monitorando para atuar no profissional. Então, para mim, assim, foi um baque, né? Um baque positivo, óbvio. E eu já, assim, apesar dessa boa notícia e, enfim, aquela euforia inicial, tentei manter focado no campeonato, apesar de já, de fato, depois do que ele falou, já começou a ter uma negociação entre meus empresários e o São Paulo, e as coisas foi evoluindo, foi avançando até que deu tudo certo, fechamos. Mas foi fechar já depois que acabou o campeonato mesmo, já era dezembro, já tinha acabado o Campeonato Brasileiro, foi quando a gente, de fato, concluiu a negociação e deu certo a gente assinar o contrato. Mas, para mim, foi assim, algo surreal, né? Uma experiência, parecia um sonho que eu estava vivendo ali. Até que, de fato, quando anuncia, né, o dia de apresentação, eu chego lá e, cara, eu entro no vestiário, lá do CT da Barra Funda, criada, mano. Rivaldo, Kleber cheguei Santana. Lá de táxi, eu falei, cara, eu não tinha nem carro naquele momento ainda. Na verdade, eu tinha um carro. Essa é uma história que é até legal eu comentar, ô Lucas. Fica à vontade. Porque acho que serve até de exemplo, de edificação até para outros meninos que estão começando, né? Eu lembro que quando eu subi profissional do Guarani, eu tinha 18 para 19 anos, é a fase que todo mundo quer tirar carteira de habilitação, né? Tirei minha carteira de habilitação e quando eu comecei a me destacar no Guarani, eu saí de R$400 para R$600, ainda entre a transição da base profissional. E aí, quando eu comecei a destacar o Guarani me chamou para renovar, para ganhar R$1.200. Falei, cara, com todo respeito, mas eu agora sou profissional. Acho que eu acho que eu mereço um salário, né, de profissional. Isso aqui ainda, por mais que está dobrando meu salário, mas é um salário, né, de base. E aí, enfim, ficamos um tempo ali negociando, até que, graças a Deus, a gente conseguiu chegar num acordo. E eu lembro que saiu de R$600 para R$3.000 no salário. Meu primeiro salário, assim, já de profissional, de fato. E eu lembro que eu ganhei uma luva, né? Um prêmio por assinatura ali na mão de R$30.000. E é o valor do carro que eu tava olhando. Eu comprei um Golzinho bolinha na época. Golzinho bolinha, sem ar, sem direção. Mas, cara, era meu carro. Eu comprei um Golzinho prata e paguei à vista, enfim. E eu lembro que acabou o contrato no Guarani, fui pro Fluminense. Cara, cheguei no Fluminense, óbvio, meu salário melhorou muito, mas não comparava nem um pouco com o salário de todos os atletas que estavam ali no Fluminense. Até menino de base, com certeza, ganhava mais do que eu fui ganhando, né? E porque eu tinha 20 anos de idade, enfim, estava vindo do Guarani, que ainda naquele momento estava numa situação delicada. Então, realmente, não foi um bom contrato, assim, financeiramente, mas era um contrato que conseguia pagar um aluguel bem, né? Conseguia... Mas eu falei, cara, não dá para trocar de carro. Né? Então, até aproveitei essa oportunidade para contar essa experiência, né? E eu cheguei lá com meu Golzinho bolinha, sem ar, sem direção, no Rio de Janeiro, 40 graus. E aí estacionava o carro do lado do Thiago Neves, Fred, Conca, os caras só BMW, Mercedes, X6.
E, cara, eu lembro que o manobrista da Laranjeiras, lá do Fluminense, ele falou, pô, você não vai trocar de carro não, irmão? Você tá no Fluminense, velho. Falei, putz, eu até queria, mas eu não tenho condição não, Ainda velho. não. Eu lembro que os torcedores, quando eu chegava, sempre ficava aqueles torcedores esperando os jogadores passarem no portão ali do CT, da Laranjeiras. Os caras olharam assim, falaram, esse é jogador aí? É jogador, será? Os caras ficavam na dúvida se era jogador, pô, um golzinho, bolinha. Sim. Então, assim, e eu lembro que eu falei, assim, ainda não sabia muito sobre finanças, mas eu sempre tive a mente muito boa para economia. Eu sempre fui alguém que gostava de poupar, né? Porque eu via a privação que eu vivi com os meus pais ali num certo momento. Eu via, por exemplo, meu pai negociando com a agiota, levou eu para negociar com a agiota para tentar postergar a dívida ali. Então, assim, eu cresci com isso. Eu falei, cara, o dia que eu começar a ganhar dinheiro, eu não vou ficar bobeando, não. Eu vou dar valor. E eu lembro que eu fiquei todo esse tempo no, no Fluminense, esses 4 meses com o meu golzinho, o pessoal tirando sarro, zoando, e eu falei, cara, não tem condição. O salário que eu tenho não dá para trocar de carro ainda. Eu tenho outras prioridades, quero comprar uma casa para os meus pais, quero comprar uma casa para mim. Depois que eu fizer tudo isso, aí sim eu penso em trocar de carro. Prioridades, né? Então, exatamente. Então, eu fiquei com o golzinho bolinha ali, fui pro Barueri, continuei com o golzinho bolinha, até que eu cheguei no São Paulo, aí sim já teve um contrato, um salário 3 vezes maior do que eu ganhava no Fluminense, ainda assim comparado com os demais do São Paulo, ainda estava bem, bem distante, mas era um contrato que já me permitia me dar esse luxo de trocar de carro, né? Foi aí que lá eu acabei trocando de carro, comprei um Passat seminovo, comprei do meu empresário, ele que vendeu para mim. Putz, meu empresário ainda fumava, cara. Putz, até saía aquele cheiro de cigarro. Falei, cara, vou comprar porque, como era como empresário, ele facilitou, né, o pagamento. Sim. Então, para mim, foi bom. Eu consegui encaixar ali as parcelas do carro no meu salário e foi tranquilo, né? Mas então, assim, até aproveitando essa oportunidade, só troquei de carro de fato depois que as prioridades estavam bem definidas. Sim. Depois que eu consegui construir uma casa para meus pais em Araçatuba, consegui dar entrada no primeiro imóvel meu. Então, assim, e naquele momento, foi o ano que eu troquei de carro, foi o ano que eu casei também. Então, assim, já estava começando a melhorar a situação financeiramente. Então, assim, é isso que eu gostaria também de aproveitar nessa oportunidade para esses meninos que estão começando, né, saber colocar a prioridade no lugar certo, né? Eu vejo muito atleta que a prioridade acaba sendo comprar um carro importado. Às vezes não tem nem azulejo em casa e... Eu lembro que eu acho que tem o Gilmar Fubá, se eu não me engano, tem uma história dele, né? Fora, né? Que a mãe dele dormia no carro. Então, assim, é basicamente isso. A gente tem que dar valor, né, ao privilégio de ser um atleta profissional. Né? Isso é para poucos, tudo que a gente vive, né? E ainda assim, mesmo que você se torne atleta profissional, nem todos vão ter salário de Neymar, nem todos vão ter salário astronômico. Só a pontinha do iceberg, né? E a nossa carreira é muito curta, cara, muito curta. Então, a gente não tem luxo para ficar gastando com coisas supérfluas. E deveria ser algo normal, né? Rotineiro, a pessoa focar em outras coisas quando começa a ganhar um pouquinho, mas infelizmente nós sabemos da sociedade, da cultura que é a do Brasil, do futebol brasileiro. A imagem, às vezes, que passa, né? A pessoa não quer andar com um gol, mas hoje em dia, infelizmente, temos exemplos, nós vamos chegar para a reta final também dessa parte do financeiro, de pessoas que não estão legal e ganharam muito dinheiro, né? Que não souberam investir ou aplicar. E até algo que nós aplicamos muito na nossa escola é tira o colete, estende o colete amarelo de um lado, colete branco do outro. Pega os cones, organização. Porque como eu sou atleta ainda, eu não tinha tanto a experiência que o Jorge tem para dar aula. E eu via ele mandando a molecada pegar os cones, acabou o treino de 4 estações. Vai lá, cada um recolhe o cone. Eu falei, pô, Jorge, por quê? Ele falou, não, você tem que aprender, ter organização, você tem que ter responsabilidades. Eu falei, não, se eu fizer isso, o pai vai brigar comigo. Pô, tá mandando o filho trabalhar. Ele falou, não, e hoje virou algo rotineiro. Hoje o Jorge até fala, igual vocês estendem na casa de vocês o colete. Estende. Então, é um ensinamento bobo que faz uma diferença lá na frente, total. E é isso que nós queremos ensinar, né, Jorge? Sim. Um pouco sobre isso. Tipo, que a pessoa precisa ter alguns princípios, que é o que nós pregamos ali na Leones. É isso. Não, exatamente. E até aproveitando que você falou bastante do seu pai, eu também tinha visto algumas entrevistas suas anteriores, você fala bastante dele, né? Sim. O Lucas
perguntou como foi pra você chegar no São Paulo. Eu gostaria de saber como foi pro seu pai, cara. Você realmente ter chego assim onde vocês talvez imaginaram, né, chegar. Porque às vezes a gente vai lá do comecinho, pô, a gente acredita, mas quando chega mesmo que a gente vê, caramba, deu certo. E eu gostaria de saber se tem algum depoimento do seu pai pra você, ou se você lembra de alguma frase, de algum momento com ele, assim, que ele externou essa emoção de você ter conseguido chegar, principalmente no São Paulo, que era um sonho de vocês. Ô Jorge, eu acho que a chegada no São Paulo para o meu pai não foi tão representativa quanto a chegada no profissional do Guarani. De verdade. Quando eu me tornei profissional, cara, eu lembro de um jogo que nós fizemos pelo Guarani, que eu fui jogar próximo de Araçatuba, contra o Linense, lá em Lins. É 100 quilômetros de distância. E meu pai foi assistir. Acabou o jogo, tem essa entrevista no YouTube, né? O repórter algum repórter de alguma rádio veio me entrevistar e meu pai, todo orgulhoso do ladinho assim. Aí perguntaram, quem que é esse senhor? Eu falei, é meu pai. Aí passaram o microfone para ele, começou, até fiquei emocionado, porque lembrar, né, desses início, né? E meu pai todo emocionado, me abraçou assim, falou, filho, você chegou. Então, assim, eu imagino o quão realizado Sim. ele estava se sentindo ali, né? Isso foi justo bem nos primeiros meses ali meu como profissional. Eu joguei aquele jogo, fui muito bem na partida, e por isso que eu fui entrevistado, inclusive, para falar do jogo, enfim. Então, acho que ali teve muito mais impacto do que ter chegado no São Sim. Paulo, de fato. Para mim, chegado no São Paulo, para mim, foi, assim, o ápice. Sim. Mas pro meu pai, eu acho que aquele momento Ele viu que deu certo ali. Falou, aquele negócio, né? Como que é? Tem uma trend que o pessoal faz, né? Expectativa, deu tudo certo. Sim. Ali deu tudo certo. Não, isso é bom. E nós poderíamos ficar aqui 2 horas falando da sua carreira como atleta, os clubes que você passou. Pincelamos alguns, até o tempo hoje tá limitado pra gente. Até peço desculpa, assim, porque eu me estendo muito, cara. Não, mas é porque nós queremos também, porque a história é muito rica, sim, tanto dentro como fora de campo. Como eu disse, falamos no começo, poxa, resiliência, persistência. Durante, irretocável, não se contaminou com o ambiente, não se contaminou com os manjares ali daquela época. E a reta final, você finaliza de uma forma maravilhosa, jogando bem, e fala, vou cuidar de outra situação, vou cuidar da parte financeira, vou fazer outra coisa. E, poxa, um cara muito bem sucedido no ramo financeiro, para quem não sabe, conhece, o Xandão, investidor financeiro, trabalha num escritório super renomado. E uma vez eu escutei do Diniz, o atleta de futebol que se dedica o pós-carreira, que estuda e que quer fazer outra coisa, ele vai ser o 01 em qualquer coisa, porque o futebol ensina muita coisa. é verdade. Ou você falou sobre o futebol, não, o esporte ensina muita coisa. Então, com tudo isso, com toda essa carreira, hoje você ajuda atletas com a parte do financeiro, com a parte de saber investir, um educador financeiro, vamos dizer assim, um gestor financeiro, que, poxa, tá no mercado e numa empresa, num escritório bem renomado. Então, eu falei que a sua história tem 3 partes, vamos dizer assim, profissionalmente falando. E hoje você está iniciando, vamos dizer assim, né, que tem a vida toda pela frente, mas já está ali no topo. E eu acho que isso também causa um orgulho e algo de autoridade para as pessoas ver que, além de um bom atleta, você hoje é um excelente profissional no mundo financeiro. Que as pessoas estão acostumadas a ver o ex-jogador, tá lá no bar, tá jogado, não sabe falar direito, e você, poxa, estudou, se dedicou e hoje trabalha num consultório, numa empresa de financeiro muito, muito boa e muito bem vista, né? Ô Lucas, eu acho que até antes mesmo de falar, né, do que eu faço hoje e como tem sido, eu acho que uma etapa importante que acabou não sendo nem citada até então, mas que eu faço questão da gente entrar nesse assunto, que graças a Deus eu conheci a Cristo no início da minha carreira, cara. Eu conheci a Jesus com 18 para 19 anos, no Ministério de Atleta de Cristo, que a Nazareno Central aqui de Campinas sempre tocou, né? Sempre teve essa liderança aqui na região. E eu lembro que na época os líderes desse movimento eram o Paulo Silas, Paulo Antônio, o irmão do Silas, e o Fábio Mica, que foi goleiro também. Cara, sensacional. Esse cara tá na Austrália, então um abraço pro Mica. Tem um galardão no céu reservado para ele, mano. Glória a Deus pela vida desses 3, porque eles
eu lembro, assim, a dedicação deles para as coisas do Senhor, sabe? Eu acho que a Igreja do Nazareno tinha uma van que disponibilizava para passar na base do Guarani e da Ponte Preta para pegar os meninos toda quinta-feira. E eu lembro que, como eu fui alcançado, eu venho de uma família tradicional católica, assim, praticante. A minha mãe, para vocês terem ideia, quase foi freira. Ela ficou 9 anos num convento e depois de 9 anos ela decidiu que gostaria de formar uma família, então ela precisou renunciar, né, ao ministério ali para continuar como freira. Teve que conversar com a madre superior, enfim, conseguiu essa renúncia e 2 anos depois ela conheceu meu pai, formou uma família muito bonita, graças a Deus nasceu eu, minha irmã, que é 1 ano mais nova que eu. Então eu venho de uma família muito tradicional católica, então eu cresci, né, com essa tradição. E eu lembro que eu cheguei no Guarani, já encontrei já uma paróquia bem pertinho ali do estádio do Brinco de Ouro, frequentava ali as missas de domingo, sempre muito religioso, muito disciplinado, né? E tinha a turminha dos evangélicos, né, dos cristãos protestantes dentro do alojamento, que sempre nos convidava para as reuniões de quinta-feira do Atleta de Cristo. E eu sempre recusava, né? Nunca me interessei em ir até então, mas os meninos sempre foram muito, muito, muito gentis, muito gente boas, sempre foram muito amigos, sempre se colocava à disposição para ajudar em tudo ali dentro do alojamento. Até que um dia ficou assim, já insustentável, ficar sempre falando não, sem motivo. Falei, cara, eu vou lá, vai. Até porque também tinha, né, uma isca, vamos Tinha o dizer assim, lanche, né? Depois. Esse Deus aí- pegou todo mundo por esse lanche aí. Não teve jeito, cara. Falei, cara, não tenho nada a perder. No pior das hipóteses, o lanchinho tá Fui garantido, né? lanchar. Aquele cachorro quente. Batia aquela larica brava já no final da noite ali, a gente não tinha mais o que comer, ou teria que ter algum dinheirinho para ir no Patropi, né, que era ali do Que era ladinho. difícil, né, ter esse dinheirinho para Exato. Patropi. Então eu fui, aceitei o convite, depois de muita insistência, é verdade, mas eu fui. Cara, eu lembro que já na primeira reunião, se eu não me engano, foi o Mica que levou a palavra naquele dia, o pastor Fábio Mica. E a palavra, assim, eu não tinha hábito de abrir Bíblia. Eu falo, na minha experiência como católico até então, eu não tinha hábito de abrir Bíblia, de ler Bíblia. A minha tradição era chegar no domingo e ler o folhetinho junto com o compadre, né? E, cara, aquele dia, vamos abrir suas Bíblias. Eu levei minha Bíblia católica, minha mãe tinha dado uma Bíblia para mim. Só que eu nunca tinha aberto, pra você ter ideia. Cheio de adesivinho, esmilinguido pra lá, pra cá, mas nunca tinha aberto. Cheio de... E eu levei a minha Bíblia e eu lembro que o pastor pediu para abrir. Na época eu não era pastor ainda, ele estava ainda jogando, né, o Mica. Pediu para abrir numa passagem onde falava sobre a gente não adorar a imagem de escultura. Cara, foi tão confrontante aquela passagem, porque, assim, tudo que eu acreditava sobre a verdade, sobre quem era Jesus, sobre a Bíblia, caiu por terra ali, porque eu sempre fui devoto à imagem de escultura, até aquele momento. Andava com camiseta de Nossa Senhora pelo alojamento para lá, para cá, então, assim, né, rezava na frente de imagem, porque eu cresci com essa tradição, meus avós, meus pais, até que eu li na Bíblia, falei, cara, isso aqui é o manual de instrução do ser humano, Deus nos deu isso aqui pra gente ler, eu nunca tinha lido, e ele abriu justamente algo que me confrontou demais, e eu lembro que eu saí daquela reunião assim, encucado, falei, mano, não é possível, que tudo que eu acreditei até agora não é a verdade, e Deus começou a me confrontar ali, eu lembro que eu comecei a sonhar, cara, Deus me deu sonhos, até arrepia, cara, porque de fato foi uma experiência assim muito marcante para mim. Até que não vi a hora de chegar a próxima quinta-feira para ir de novo, para começar a ouvir melhor sobre as verdades que a Bíblia estava ali nos dando, né? E eu lembro que na segunda reunião, cara, já não aguentei. Acabou a palavra, o Mica falou, olha, quem quiser aceitar Jesus, quem nunca ainda fez a oração de apelo, é a oportunidade. Falei, cara, eu levantei meu braço chorando já. Fico emocionado, porque, mano, a Bíblia tá a verdade toda ali, não tem para onde fugir. Tá? Quem abre a Bíblia para ler,
E de fato, tem a experiência, velho. Não tem pra onde fugir. Eu lembro que Deus me alcançou naquele dia. Aceitei a Jesus como meu sonho, meu único Senhor e Salvador na minha vida. Eu tinha 18 para 19 anos. E daí em diante, né, até hoje, a gente tem, né, mantido a nossa fé. Graças a Deus, casei com a minha esposa, a Roberta, que era da Nazareno Central também. Já também tinha a mesma fé que eu acabei de conhecer naquele momento. E eu acho que isso fez total diferença, mano, também para minha carreira ter sido bem sucedida. Porque não que eu nunca fui de balada, nunca fui alguém, né? Eu sempre fui muito disciplinado na fé que eu acreditava, de fato, né? Na minha religião ali, eu era religioso, essa era a palavra. Mas no final das contas, para passar tudo que a gente passou, né, ao longo da carreira, cara, inclusive o episódio do gol de calcanhar, tudo aquela, né, aquele propósito que nós fizemos ali naquela semana, depois daquele jogo contra o Vitória de Setúbal, todas essas experiências que Deus permitiu a gente viver. Se eu não o conhecesse, talvez eu teria, às vezes, Sim. passado por maus bocados ali naquele, né, durante toda a minha trajetória, né? Principalmente, poxa, eu fiquei 4 anos na Rússia. Não foi fácil, esses 4 anos de Rússia. Por muitos momentos, cara, eu tive que recorrer à minha comunhão com Deus ali para aguentar. Frio, língua, as pessoas frias com estrangeiro, não falava inglês, né, muito menos russo. Então, assim, principalmente os primeiros 6 meses ali, a minha fé em Deus ali, aquela comunhão minha com a minha esposa, com Deus, nos ajudou a aguentar esse e muitos outros momentos. Então, isso eu gostaria de estar deixando bem enfatizado, né, que foi algo que fez toda a diferença na minha vida, na minha carreira também, e na minha vida como um todo. E aí, falando um pouquinho mais agora sobre essa reta final, né, pós-carreira. Isso é uma coisa que a maioria dos atletas não sabe o que quer fazer pós-carreira, né? A maioria dos atletas chega no final da carreira, às vezes posterga a aposentadoria porque não sabe o que vai fazer, só sabe jogar futebol. Nunca pensou em fazer mais nada além de futebol. Pô, vou parar, vou fazer o que da vida? Muitos até ficam, né, depressivos por um momento ali, até se encontrar, até fazer alguma coisa. Mas a verdade é que a gente para super jovem para a vida. Para com 35, 40, alguns. Eu parei com 32. Né? Então tem uma vida toda para viver e às vezes, né, bate aquela depressão de não saber o que vai fazer dali em diante. Mas a vida continua. Né? Você tem que encontrar alguma coisa para ter algum significado, algum propósito. Né? Eu lembro que eu tinha bem definido já isso quando eu parasse de jogar. Eu já sabia o que eu queria fazer porque ao longo da minha carreira eu fui desenvolvendo isso, né? E meu coração foi queimando para isso, que era o quê? Eu queria ajudar outros atletas a se planejar financeiramente para o pós-carreira. É algo que eu tive a oportunidade de ter, esse auxílio, essa assistência da GCB Investimentos, que é a empresa que cuidou do meu patrimônio basicamente desde o início da minha carreira ali. Já são quase 14 anos que eu estou como investidor na GCB. E eu lembro que já na reta final da minha carreira, eu já comecei a conversar, né, a reunir com o fundador da GCB, o Gustavo Blasco, e sugerir a gente criar alguma coisa para os atletas ali, porque eu gostaria de estar expandindo, né? Antes eu só estava falando no boca a boca com os amigos que eu joguei junto, né, falando a importância de guardar, de poupar, de investir, mas eu queria expandir, né, para mais atletas isso, e foi aí que a gente conseguiu tirar do papel assim que eu parei de jogar. E hoje a gente tem um braço dentro da GCB, que é a GCB Sports, que a gente hoje tem assessoria e uma consultoria de investimentos exclusivo para os atletas, né? E graças a Deus tem crescido muito, né? Os atletas têm ficado muito satisfeitos com tudo que a gente tem prestado de serviço ali. Já são mais de 300 atletas que estão com a gente ali, acreditando, né, no nosso trabalho. E graças a Deus, cara, Deus já me deu uma transição de carreira bem sucedida e tem corrido tudo bem. Cara, e eu acho não, com certeza, com todo respeito aos outros episódios, mas acho que o episódio mais complexo e mais completo financeiramente, espiritualmente, profissionalmente, como pessoa. Um exemplo, acho que isso que nós queremos deixar bem claro, tem que ter a parte 2. É verdade. Vamos deixar a parte 2, porque foi, cara, uma aula mesmo, te agradeço o tempo Isso, eu que disponibilizado. agradeço, Lucas. Até peço desculpas, cara, não ter conseguido, né, a gente
encontrar agenda pra gente gravar antes, mas e deu certo. isso realmente, nós precisávamos ter gravado isso antes. Mas assim, Xandão, que Deus continue te abençoando e te Amém, irmão. levando a lugares ainda maiores do que você já alcançou jogando, porque vai estar ali no YouTube muitos pais, muitos alunos, muitos atletas, muitos admiradores também do nosso trabalho, vai com certeza ser muito edificado nessa parte, com seu testemunho de Amém. vida, com seu testemunho profissional. Foi tremendo, Jorge. Não, mas uma aula, né? E como a gente sempre fala, a aula é grátis, mas a gente só pede pra o quê? Segue lá, Esquecemos esse curte. detalhe. Esquecemos esse Compartilha. detalhe, compartilha. Porque o pessoal só fica se alimentando ali, nem Ajuda a gente inscritos também, no né? canal. Ei, vamos ter uma parte aqui agora. Tá pronto aí, Pedrinho, aquela parte pra gente? Uma parte nova agora. Merchan, ô Xandão. aí Tô até sim. com merchan tá agora. evoluindo, Aí hein? sim. Nós estamos com o nosso primeiro campeonato interno agora. Começa dia 8 de março. E nós temos alguns patrocinadores, Legal, algumas importante, pessoas né? que estão Pessoas que investindo, acreditam, que né? estão acreditando no nosso projeto, e eu gostaria de falar de algumas delas. Isso aqui, Espaço Jardim, Psicologia, Amar os Jardins, que para quem tem aí um jardim, precisa de uma manutençãozinha, algo do tipo, é importante. Sim. Bom, aqui, Espaço Jardim fala um pouco sobre psicologia, e nós sabemos como as crianças, até pais e crianças, precisam dessa parte da psicóloga. A esposa do Jorge é psicóloga também. Legal. Então, nós tentamos apresentar alguns braços, e esse é um também que vai ajudar psicologicamente o nosso pessoal. Amar o Jardim, já falamos. Muito obrigado aí para quem tem manutenção. Washington Neves, uma imobiliária ali de Hortolândia e região, para quem está precisando aí, não só de um investidor, mas como quem quiser também fundo imobiliário, com um projeto de imóveis, está aqui também com o nosso corretor que está ajudando a gente. E o último, a Igreja de Cristo Arena, que também está patrocinar a gente, que acredita muito. Projeto? A Igreja de Cristo Arena é minha igreja aqui no Matão, minha Que igreja. legal, mano. E eles acreditam muito na parte também social. Eles estão Bacana. entrando muito forte na parte social, expandindo através do esporte, e está patrocinando a gente. Gostaria de falar alguma coisa, Jorge, sobre o campeonato interno? Só pedir pro pessoal ficar ligado aí, quem não fez inscrições ainda, corre lá, dá tempo ainda? Não, acabou. Acabou? Infelizmente acabou, só para a próxima edição. Avisamos, era por tempo determinado, né? E 4 times, 3 categorias, 4 times: Borussia, Real Madrid, Chelsea e Bayern. Depois a gente traz imagens aqui da competição, como foi, vai ser algo levar bacana. o Xandão lá para entregar Opa, o vamos troféu. lá. Vai ser um prazer, porque cara. foi o combinado. Agora o Xandão vai lá e o Elano vem aqui agora. Boa, mano. Mas, Xandão, obrigado, cara, mais uma vez. Eu que agradeço, mano. Quer falar mais alguma coisa, Jorge? Não, só agradecer mesmo pelo tempo disponibilizado aí. A gente teve mais uma aula, com certeza vai ser algo que vai agregar bastante, não só para nós, mas como para todos que assistirem aí. E eu quero finalizar parabenizando vocês também, né, por tirar do papel um projeto que nasceu no coração de vocês e com um propósito, né, maior, que não é somente, como a gente conversou, né, não é somente formar atletas, é formar caráter, formar homens para a vida, né, que é a realidade. A grande maioria não vai chegar, essa é a verdade. Não adianta ficar, né, a gente tentar iludir ninguém, essa é a verdade. Não por falta de talento, mas porque realmente aqui é um celeiro, né? Sim. É um celeiro e não tem como. O celeiro tem que ter uma peneira que vai selecionar os melhores, e alguns vão ficar pelo caminho, infelizmente, às vezes até com mais talento do que outros que chegam. Essa é a verdade. Assim, eu presenciei na minha carreira muitos atletas que eu sou um deles, que eu via que tinha muitos jogadores à frente de mim com talento, porém faltou um pouco mais, que é isso que faz a diferença no final das contas. A dedicação, né, a força de vontade, isso sem dúvida ajuda, né, complementa o talento. Então, parabéns para vocês também, viu, cara? Obrigado. Parabéns pelo projeto do Leones. Tenho dúvida que vocês estão plantando sementes, de repente, não só para, de repente, revelar alguns jogadores para o futebol, mas sementes que daqui a pouco um desses meninos, daqui 20 anos, está lá já falando, poxa, eu fui semeado lá na minha passagem pelo Leones, mas hoje eu sou um homem com caráter, eu tenho aqui uma família digna, e isso eu acho que não tem preço, né, cara? Não tem preço. Isso aí, com certeza, vocês vão colher esse fruto lá na frente, pode ter certeza. Vocês vão ainda receber muitos testemunhos de meninos que passaram na mão de vocês, que ou se não chegaram como atletas, mas sem dúvida formaram uma família, estão na presença de Jesus. Isso aí não tem preço, é para eternidade. Eternidade, isso aí
não dá para a gente mensurar. Esse é o nosso objetivo. E só lembrando que tem mais 7 aulas para trás aí. Quem quiser assistir, por favor, no Sim. nosso canal. Encerramos por aqui, gente. Muito obrigado. Muito E obrigado. um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais. É nóis. Boa, Xandão. Obrigado, hein, cara.